Santo, Santo, Santo. Boa noite, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos nessa live. Hoje nós vamos ser sucintos nesta live, como eu tenho um atendimento para fazer. Eu havia prometido para as nossas ovelhas, queria deixar uma parte da live pronta e eu desejo que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor fale à sua família, amém? Então eu quero começar esse momento orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que toque a sua vida. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, é maravilhoso poder te servir, é maravilhoso saber que o Senhor enxuga lágrimas, é maravilhoso saber que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é maravilhoso saber que a porta que o Senhor abre ninguém fecha e a porta que o Senhor fecha ninguém abre. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Abra as algemas desta pessoa, Senhor, e derrama sobre ela a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Nós declaramos libertação nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, na nossa leitura online, eu quero dizer o seguinte: nunca desista do que é importante para você. Vincent van Gogh diz assim: os pescadores sabem que o mar é perigoso e que a tempestade é terrível, mas eles nunca acharam que esses perigos fossem motivo suficiente para permanecerem em terra firme. Então, o que é importante para você? Quando você para e pensa nisso, o que realmente importa para você? É o emprego? É a reputação? A saúde? A família? O relacionamento com Deus? Os bens? O projeto ou uma causa? Então, diversas coisas são importantes para pessoas diferentes. E na época do Antigo Testamento, a reconstrução das muralhas destruídas de sua cidade natal, Jerusalém, era extremamente importante para um homem chamado Neemias. Era tão importante que ele pediu ao patrão, o rei da Pérsia, que permitisse sua volta a Jerusalém para supervisionar o projeto, e o rei permitiu. Neemias, definitivamente, ele tinha um espírito de um vencedor. Como você verá ao ler a sua história, ele enfrentou uma oposição feroz, o ridículo e a intimidação, quando tentava concluir a tarefa que era tão importante para ele, o projeto que Deus o havia chamado para concluir. Do mesmo modo, você enfrentará vários desafios, vários tipos de tempestades, enquanto você se esforça para fazer aquilo que é importante para você. A história de Neemias lhe ensinará a resistir bem a elas e a emergir vitorioso. Você precisa aprender a abrigar-se. A melhor maneira de estar seguro em meio a uma tempestade natural é abrigar-se. Se você não procura abrigo, o vento irá arrastá-lo para lá e para cá. A chuva poderá impedi-lo de ver claramente. Além disso, você pode ser atingido por um raio. Se não se abrigar, a tempestade o controlará. Mas se você se colocar em um lugar seguro, poderá sobreviver a ela e está em boa forma para fazer o que for preciso quando a tempestade parar. Então nós precisamos aprender a nos abrigar. O Salmo 91:1 nos dá instruções para as tempestades espirituais da vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. O primeiro lugar para onde você precisa correr quando uma tempestade atingir a sua vida é o esconderijo do Altíssimo, a presença de Deus. Leia a sua palavra, ore, adore-o, diga a Ele que você confia nele quando os ventos da adversidade soprarem. Essas são as disciplinas espirituais, às quais nenhum inimigo pode resistir. Quando você põe em prática esses hábitos, você constrói muros espirituais de proteção ao seu redor.
Eles não manterão as tempestades da vida longe, mas lhe darão proteção e o capacitarão a permanecer firme contra elas. Muitas das tempestades da vida vêm diretamente do inimigo. Ele é mestre em orquestrar circunstâncias para destruir uma vida, um sonho, um casamento, uma família, um negócio, uma escola ou uma região geográfica. Ele não quer que você construa muralhas de proteção ao redor da sua vida. Ele quer que todas as suas muralhas caiam, para que ele possa continuar atacando você sucessivamente. As muralhas, elas mantêm o inimigo do lado de fora. Por ocasião da sua chegada em Jerusalém, Neemias viu que os inimigos do povo de Deus estavam se aproveitando deles, porque a cidade não tinha muralhas para mantê-los do lado de fora. Quando encontrou o povo de Jerusalém, ele disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então, os mesmos princípios dessa história se aplicam a você. Quando percebe que a sua vida está um caos, que o inimigo está atacando por causa da maneira como você viveu, você não manteve suas muralhas de pé, talvez esteja sem proteção. Mas com a ajuda de Deus, você pode começar agora a construir o tipo certo de vida. Construir muralhas de proteção ao seu redor para estar protegido do inimigo. Ele pode vir contra você, mas seus planos não terão êxito. Se você acha que as tempestades da vida o deixaram destruído e devastado por muito tempo e está pronto para construir algumas muralhas de proteção, isso é louvável. Mas não espere fazer isso sem oposição. Todas as vezes que nós começamos a construir muralhas de proteção, as oposições virão. As nossas emoções, queridos, precisam estarem guardadas no momento da tempestade. A palavra do Senhor diz que aquela pessoa que se exaspera, aquela pessoa que não controla o seu espírito, ele é como uma cidade derrubada. Então nós precisamos mudar as nossas rotas se nós queremos construir muralhas de proteção. Eu não estou te falando de autoproteção. Eu estou te falando de atitudes, de comportamentos que vão proteger você. Por exemplo, em Provérbios diz que o prudente vê o mal e se esconde. E quando ele vê que ele vai ser ferido, ele se guarda. A Bíblia manda a gente guardar o coração acima de todas as coisas. Por quê? Porque o nosso coração, dele procede as fontes da vida. Então guarda o teu coração. A palavra diz que o homem prudente e sensato, ele é protegido. Então muitas vezes nós ficamos desprotegidos, porque nós vamos caminhando sem direção de Deus, nós vamos caminhando com o caráter ferido, nós vamos tomando atitudes que não agradam ao Senhor, e a gente fica desprotegido, e a gente entra por caminhos errados, e a gente se fere, e depois a gente quer que Deus resolva. Então, muitas vezes as feridas vêm por causa da nossa escolha. Então, o Senhor, ele nos aponta o caminho. O Senhor, ele tem um livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, que ele tem provérbios, ele tem explicações, ele tem conselhos, ele tem princípios. Então, muitas vezes a gente ignora os princípios e a gente começa a caminhar, sem querer de fato obedecer a Deus, aí a gente se fere e depois a gente fica frustrado com o Senhor. Então, é muito importante nós... Quando Neemias olhou para aquela cidade, os muros caídos, ele disse: primeira coisa que eu vou fazer, reconstruir os muros. E depois eu vou reconstruir as portas. O muro, ele vem falando dessa proteção sobre essa cidade. As portas fala da vontade. Será que a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus? Então nós temos que ter esse cuidado. Então, se você acha que as tempestades da vida o deixaram destruído e devastado por muito tempo, e está pronto para construir algumas muralhas de proteção,
isso é muito bom. Mas não espere fazer isso sem oposição. Isso é simplesmente uma realidade da vida. A qualquer momento que comece a avançar e a fazer o que é certo, o inimigo ficará insatisfeito. Mas não se preocupe com a oposição. Você tem o que é preciso para vencer cada batalha. Deus é por você, Deus está em você, com você e ao seu redor. E Ele também opera através de você. Não apenas para vencer suas batalhas, mas também para ajudar outras pessoas a vencerem as suas batalhas. Nós também precisamos entender que uma tempestade pode estar se formando, né? Mal os judeus fortaleceram as suas mãos para a boa obra, a oposição se levantou. Quando as pessoas começaram a ouvir sobre o esforço da reconstrução, elas ridicularizaram Neemias e os judeus. 3 homens, especialmente Sambalate, Tobias e Gesem, começaram a debochar, começaram a zombar deles, né? Em Neemias 2,19 ele vai dizer: zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que eles estão fazendo? Então, meus irmãos, você já passou por um momento que você estava fazendo o máximo, que você estava dando tudo, você estava fazendo o melhor para o Senhor, e de repente as oposições começaram, as zombarias começaram, as difamações começaram, e aí nós precisamos resistir isso. É onde entra a convicção de quem nós realmente somos, do que Deus pensa a nosso respeito, e a convicção de que de fato estamos fazendo o que é para fazer. Então, quando o inimigo vier contra você, você precisa dizer: você não tem direito legal aqui. Ou seja, eu não tenho aliança com você. Eu não tenho que descer do muro da minha reconstrução para te ouvir ou para responder, né? Porque você, irmão, já tem um advogado fiel, você tem um juiz também. Então, nós temos que colocar o inimigo no lugar dele, sabe? E dizer: olha, você não pode ter nenhuma parte de mim, você não pode impedir a vontade de Deus para a minha vida, porque eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu pertenço a Ele e não ao diabo. Então, nós não precisamos levantar a voz, né, num tom dramático, mas precisamos utilizar-nos da autoridade que Cristo tem sobre a nossa vida, né, e declarar: como Neemias, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Não, desce daí, a gente quer falar com você. Eu não tenho nada para falar com vocês. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer, né? Então, assim, você tem que declarar que o inimigo, por mais oposições que ele traga sobre a sua vida, ele não vai te paralisar. Ele não vai fazer você desistir. Né? Não importa o que ele lance sobre a sua vida, você vai continuar, porque o seu compromisso é com Deus. Então, nunca desista porque alguém disse que você não vai ter êxito. Se Deus te deu uma palavra, se agarre a esta palavra e vá até o fim. Amém? Para ficarmos firmes contra o inimigo nas tempestades da vida, precisamos realmente ser determinados. Algumas vezes simplesmente desistimos com muita facilidade. Ficamos um pouco desanimados. Os sambalates da vida ferem os nossos sentimentos. Começamos a desabar sob a pressão. Mas nunca esqueça que, de acordo com a palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Sambalate, ele era um inimigo formidável. Ele não desistia com facilidade. Quando soube que a construção das muralhas estava avançando, apesar das objeções, ele ficou, sabe como? Furioso. Ele ridicularizou, irmãos, os judeus. Ele disse assim: o que esses fracos judeus estão fazendo? Se uma raposa passar aqui, ela vai quebrar esse muro. Então, quanto mais eles construíam, mais furioso ele ficava. E talvez você conheça pessoas que ficaram furiosas quando alguém ou quando você progrediu, melhorou, fez algo novo, diferente, né? Então a pergunta é: por que as pessoas ficam furiosas com o nosso progresso? Porque as pessoas que não querem progredir também não querem que você progrida.
Elas preferem julgá-lo de forma crítica a encarar o fato de que não querem fazer o esforço necessário para melhorar a sua vida ou para seguir os seus sonhos. Em vez de investir no futuro ou ir em busca do seu destino, elas preferem ficar iradas e agir como se alguma coisa estivesse errada com você. Assim, elas não têm de considerar a possibilidade de que alguma coisa possa estar errada com elas. Sabe o que se chama isso? Transferência de culpa. E as pessoas que fazem isso, elas não querem ser culpadas por não fazer as escolhas certas, de modo que elas transferem o foco para você e tentam desacreditá-lo. Sanbalat e seus companheiros entraram em uma grande fúria, porque Neemias estava liderando esforços para ajudar pessoas, para melhorar a comunidade. E nos seus esforços para ajudar a si mesmo e as pessoas à sua volta, não se surpreenda se você encontrar alguém que vai ficar furioso e crítico em relação a você. Apenas fique firme em meio a essa tempestade. Mantenha a paz. Continue fazendo o que você acredita em seu coração que é certo. Amém? Hoje eu recebi um relato muito bonito, algumas palavras motivacionais, né? Foi até a Beth que me mandou, ela está bem aí assistindo. E fala uma coisa que eu achei muito rica. Diz assim que a única ave que tenta enfrentar a águia é o corvo. Mas o corvo, ele não vem pela frente da águia. O corvo, ele vem machucando a águia nas suas costas. Só que a águia, ela não foca no corvo. A águia continua subindo nas maiores alturas. E quando ela chega lá em cima, o corvo não tem mais oxigênio, aí ele cai, mas ela continua a voar. Tem pessoas que são como corvos, né? Elas não conseguem olhar para os seus olhos e às vezes dizer o que pensa, e elas vão pelas costas. São pessoas falsas, traiçoeiras, né? Pessoas que seguem o princípio de Satanás, princípio de Caim, princípio de Balaão, pessoas rebeldes, e fica vendo a águia voar e ela quer destruir, ela quer derrubar, ela quer machucar. Mas Deus nos ensina com isso. Até agradeço a Beth por ter me mandado, achei muito rica essa colocação, que você precisa continuar voando. Você precisa confiar no Senhor, como o Vanderlan está colocando aí. Você precisa focar no horizonte e vai. Porque vai chegar um momento que Deus mostra quem é quem. Então, assim, não precisa você perder tempo descendo do muro para responder Sanbalat, Tobias. Você pode continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. E na hora certa, o Senhor te defende. Na hora certa, você vai olhar e vai dizer: nossa, a cidade foi reconstruída. Os muros foram reconstruídos. As portas foram reconstruídas. E agora nós vamos reconstruir e restabelecer o culto ao Senhor. Então, meus queridos, que Deus abençoe você nessa noite. Sabe, que o Senhor te abrace, que o Senhor nos faça caminhar. E em nome de Jesus, vamos alcançar, sim, todos os lugares que Deus tem para nós. Amém? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu agradeço muito ao Senhor por este ensinamento. E pedimos que o Senhor pegue nas nossas mãos e nos leve até onde o Senhor quer nos levar. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Peço ao Senhor que nos dê força para continuar avançando em direção ao teu propósito, focando, Senhor amado, na tua vontade, no teu querer. Pai, nos protege, Senhor. Nos protege de tudo aquilo que pode roubar as nossas forças, roubar a nossa identidade, tudo aquilo que tenta destruir quem de fato tu construiu em nós. Eu quero abençoar cada família, quero abençoar cada ovelha, quero abençoar esta noite, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E assim que eu desligar aqui, já entra a outra transmissão que vem da sede, do culto da sede, tá bom? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.